A situação no Mar Vermelho está escalando, hein? Segundo fontes do governo ouvidas pela Al Jazeera, os Houthis lançaram uma série de ataques com mísseis contra acampamentos militares nas províncias de Hadramon e Marib. Bom, até o momento, pelo menos 30 soldados do governo morreram e outros 15 ficaram feridos. Mas parece que esse número pode aumentar, hein? É que os ataques atingiram várias bases militares, incluindo instalações usadas pelas forças de emergência do Iêmen e já são considerados os mais letais registrados no conflito em vários anos. Eles também mostram que a escalada da violência nas últimas semanas continua. O porta-voz militar dos Houthis, Yahya Sarri, afirmou que a operação foi realizada com mísseis e drones e alegou que os ataques provocaram centenas de baixas. Bom, esse número, no entanto, não foi confirmado pelo governo iemenita, tá? Os militares do Iêmen reconheceram que as bases foram atingidas e disseram que a ofensiva foi uma resposta às operações que as forças do governo vinham realizando contra os Houthis. Segundo fontes militares iemenitas, os rebeldes dispararam 8 mísseis a partir da província de Al-Jawá, no norte de Marib. Os alvos foram as bases de Al-Tinia e Al-Abre, em Hadramon, além da base de Al-Luq, em Marib. Bom, gente, mudando de assunto, desde que a cúpula de 2019 entre Kim Jong-un e Trump fracassou devido às divergências sobre o alcance da desnuclearização e o alívio das sanções, a Coreia do Norte tem se declarado insistentemente um estado nuclear irreversível. E a tensão na Península Coreana voltou a aumentar. Depois de passar dias criticando o Japão por reforçar sua presença militar no Pacífico, a Coreia do Norte respondeu na prática, né? Segundo o exército da Coreia do Sul, os norte-coreanos lançaram pelo menos um míssil balístico em direção ao Mar do Japão. Os militares sul-coreanos falaram que o lançamento foi feito em direção ao chamado Mar do Leste, que é como eles se referem ao Mar do Japão. Já o Ministério da Defesa japonês confirmou que detectou o lançamento de um objeto que pode ser um míssil balístico vindo da Coreia do Norte. Logo depois, a Coreia do Sul aumentou o nível de vigilância e colocou suas forças em estado de prontidão, porque existe a possibilidade de novos lançamentos, né? Ao mesmo tempo, Seul compartilhou todas as informações com os Estados Unidos e com o Japão. O próprio Japão vem endurecendo o discurso sobre segurança, né? No começo da semana, o ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, disse que o país precisa reforçar suas forças armadas com urgência. Segundo ele, a nova avaliação estratégica do governo mostra que as ameaças vindas da China, da Rússia e da Coreia do Norte estão crescendo. Bom, Kim Yong-jong, que é a poderosa irmã de Kim Jong-un, né, disse que a Coreia do Norte vai adotar novas opções militares. Segundo ela, essa decisão é uma consequência direta da transformação militar do Japão. Bom, Tóquio realmente aumentou seus gastos militares em 9,7% para 62 bilhões de dólares em 2025, o que equivale agora a 1,4% do PIB, sua maior participação desde 1958. E se tratando de Japão, que desde 1945 vinha tendo uma posição totalmente antimilitarista e com o seu histórico belicista desde a Guerra Sino-Japonesa até 1945, essa mudança não é nada desprezível em relação ao mundo que temos pela frente, né? A China também demonstrou recentemente um alarme com o que considera um novo militarismo por parte do Japão. E tudo isso, gente, no contexto em que está se relembrando os 81 anos do bombardeio atômico feito pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima. Na cerimônia, o prefeito da cidade, Kazumi Matsuo, fez um alerta. Segundo ele, quando os países passam a aceitar o uso da força para garantir seus próprios interesses e tratam as armas nucleares como uma forma legítima de dissuasão, aumenta o risco de um novo ciclo de violência que pode terminar em outra tragédia como Hiroshima ou Nagasaki. Matsui também criticou as grandes potências por continuarem justificando a existência de arsenais nucleares. Na avaliação dele, essa lógica afasta o mundo da possibilidade de eliminar esse tipo de armamento. No fim do discurso, o prefeito pediu que as pessoas aprendam com os erros do passado e façam a sua parte para evitar que uma tragédia como essa volte a acontecer. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande